E agora vem pra cá, porque a gente sabe, opa, Beca comigo na câmera 1, a gente sabe que toda quarta-feira falamos sobre saúde. É hora do quadro Fala, Doutor. Olha, também chamado de infarto agudo do miocárdio, infarto é um ataque cardíaco em que o coração tem um fluxo sanguíneo bloqueado por algum motivo, fazendo com que ele não funcione por um determinado período de tempo, que pode ocasionar em morte de parte do tecido do coração ou um dano irreversível a ele. Estima-se, só para você de casa ter uma ideia, que no Brasil ocorram até 400 mil casos de infarto por ano. Para tirar todas as dúvidas dos telespectadores e telespectadoras, eu recebo aqui no estúdio o médico cardiologista, o doutor Martins Dionísio, aqui presente conosco. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Tamires, bom dia, telespectadores do Balanço Geral. A gente agradece a sua presença e a partir de agora você também pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp do Balanço Geral, que é o 996520105. Na mensagem, na sua pergunta, manda o seu nome completo, o seu bairro e a sua cidade para que eu possa ler a sua mensagem no ar. Vamos às participações aqui no telão do Fala Doutor, bom dia. Bom dia, Tamires, bom dia, doutor. Meu nome é Paulo Neto. Eu quero saber qual a diferença entre infarto e ataque cardíaco. Olha aí, doutor. Bom, uma pergunta interessante, né? O ataque cardíaco nada mais é do que uma espécie de parada, né? Ou um sintoma relacionado à parte cardiovascular, né? O coração, ele sofre uma parada ou uma frequência cardíaca elevada ou uma dor, né? Muito forte. E a gente geralmente usa esse termo ataque cardíaco. Mas o infarto nada mais é que uma dor cardíaca, né, uma dor no coração súbita, em que o paciente ele sente aquela pressão no peito e que, se não for procurado imediatamente a urgência, ele pode sim ter uma parada cardíaca e pode vir a falecer desse infarto, né? Então, ataque cardíaco nada mais é que um termo muito popular para todos os sintomas que estão ligados ao coração, que pode ser desde as batidas mais aceleradas, pode ser uma dor, pode ser uma falta de respiração, né, como as pessoas falam. Então é um termo muito popular, mas que a gente pode colocar o termo infarto dentro desse termo ataque cardíaco. Mas são coisas totalmente diferentes. São diferentes, né? Os prejuízos para um e para outro. São vários os prejuízos, né? Você pode desde só ter o sintoma, né, do coração acelerado, da dor no peito e até mesmo a morte. Porque se o paciente tiver em vigência de um infarto agudo do miocárdio, se ele não procurar urgência, ele pode vir a falecer pelo problema do infarto. Entendi. Vamos a mais perguntas aqui no telão do Fala Doutor. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Meu nome é Adriana Duarte e eu gostaria de saber a partir de que idade uma pessoa pode infartar. Veja, o infarto ele pode acontecer em todas as idades, né? E a gente sempre fala que qualquer sintoma de dor torácica, hoje as pessoas têm que procurar o médico, têm que procurar o cardiologista, para saber se essa dor no peito, se esse cansaço inexplicado, se esse coração acelerado, se essa falta de ar que você sente tem ligação com o coração. Então é importante que vá sempre sim procurar um médico quando começar a surgirem os sintomas. Porque o coração sempre avisa quando tem alguma coisa de errado, ele sempre avisa quando vai ter algum evento catastrófico, como um infarto, como uma arritmia, como uma morte súbita. Quantas vezes a gente ouve por aí que tinha pessoas que estavam bem e de repente morreu do nada? Então são pessoas que provavelmente já vinham sentindo alguma coisa e não procurou o médico a tempo, né? A tempo de evitar uma catástrofe. Então é sempre bom, sempre quando você tiver um sintoma, procurar, independente da idade, você procurar o médico. E, salvo as exceções, pessoas que já tiveram algum parente que faleceu por infarto, por exemplo, 10 anos antes da data do falecimento de um parente de primeiro grau, que é pai, mãe e irmãos, já tem que começar a investigar a doença cardiovascular, antes justamente de evitar um evento mais catastrófico como uma morte súbita. Então, quem tem casos na família deve ficar atento, né? Exatamente. Vamos a mais perguntas aqui no Fala Doutor, hoje falando sobre infarto. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Meu nome é Renata Lima e eu tenho dúvida se palpitações ou desconforto nos ombros podem ser sintomas de infarto agudo do miocárdio. Sim, com certeza. Palpitações é aquelas batidas descompassadas do coração, né? Você sente que o coração ele não está batendo de uma forma regular. Isso pode ser sinal de sofrimento, sinal de que o coração está tendo algum tipo de sofrimento pela doença
do infarto, né, que é a doença isquêmica do coração. Então, um dos primeiros sintomas que os pacientes começam a sentir é palpitações, é dor, é falta de ar. Então, é sempre bom procurar o médico, porque isso pode ser indício, sim, de que o paciente possa estar infartando, né? Então, é sempre bom estar com seus exames cardiológicos em dias, é sempre bom estar procurando o médico para estar dando uma checada se esses sintomas que a pessoa sente têm a ver com a parte cardiológica. Uhum. Todos esses fatores também, o estilo de vida influencia, a qualidade de vida influencia, os fatores do estresse podem influenciar para essas palpitações no coração? Sim, estresse hoje no mundo que vivemos é a principal causa de palpitações, né? Até porque o estresse ele libera cortisol, que é um hormônio que causa um ataque cardíaco na parte do coração, né? Causa uma frequência cardíaca elevada e às vezes os pacientes podem abrir um quadro de estresse e quantas vezes a gente vê, estava estressado, estava nervoso e de repente passou mal, teve um desmaio. Então tem que ter cuidado com o estresse, porque o estresse pode sim abrir um quadro, inclusive, de infarto. Uhum. Vamos a mais participações aqui hoje com o médico cardiologista, Dr. Dionísio. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Meu nome é Sônia Lima e eu tenho interesse em saber quais as circunstâncias e o que leva no infarto agudo do miocárdio à morte súbita. Boa pergunta. Então, dona Sônia, o infarto ele pode levar a uma morte súbita se ele for um infarto grande. É um infarto que pegou uma artéria, uma coronária, e essa coronária era uma coronária que irrigava um grande território do tecido muscular cardíaco. Se for uma coronária que pegou um grande território do músculo cardíaco, a chance desse paciente evoluir para a morte súbita é muito grande. A chance dele não conseguir chegar a tempo no hospital e conseguir reverter a situação do infarto é muito grande. Porque é um tecido que está muito em sofrimento, né? Um grande território do coração, e aí o coração ele não consegue bater, ele não consegue funcionar, e aí ele vai evoluir com parada cardíaca, porque é um território que comprometeu, né, a funcionalidade do coração, e aí sim um paciente pode morrer, né? É muito grande a área do infarto, e aí você... Se não reverter a tempo, esse paciente acaba evoluindo mesmo com morte. Uhum. Vamos a mais participações aqui, tirando as dúvidas hoje sobre infarto. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Meu nome é Eduardo Costa e, como corredor, eu gostaria de saber quais são os fatores de risco para o infarto, né? Para a prevenção do infarto. Olha aí, os fatores de risco, né, uma coisa, e a prevenção é outra. Ele falou aí que pratica atividade física, a gente sabe quanto a atividade física, doutor, é importante, né, para prevenir não somente o infarto, como também diversas doenças. Exatamente, né? Ele já faz uma grande mudança de estilo de vida, que é a atividade física, né? E já elimina um fator de risco que é o sedentarismo, né? Então, a gente tem que ter cuidado com os fatores de riscos que levam ao infarto, né? Obesidade, hipertensão, diabetes, colesterol alto, cigarro, falta de atividade física. A gente sabe que é um fator que tanto ajuda a controlar doenças, né, como hipertensão e diabetes, como também ajuda a evitar infarto, AVC. Então, é muito importante ter muito cuidado com as suas doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, colesterol, porque se você não trata adequadamente, o risco de infarto ela vai aumentando consideravelmente ao não controle dessas comorbidades, dessas doenças que o paciente esquece às vezes de tomar um remédio, que é a hipertensão, um diabetes. Então, o risco cardiovascular global, ele aumenta proporcionalmente quando você não trata adequadamente essas doenças. Então, é muito interessante, se você já tem um fator de risco, como esses que eu citei, você já começar a procurar um tratamento, a deixar de fumar, a controlar a sua hipertensão, seu diabetes, o colesterol, fazer uma alimentação balanceada, evitar carboidratos em excesso, o sal em excesso, frituras, alimentos processados. Tudo isso tem muita ligação a uma mudança de estilo de vida e assim você evita problemas cardiovasculares como infarto e AVC. Inclusive, o doutor estava citando agora sobre os fatores de risco e o telespectador Alex Conceição de Oliveira, ele que está com a gente acompanhando na Rua das Margaridas, lá em Nossa Senhora do Socorro, ele fala assim: doutor, de vez em quando eu sinto uma agonia no peito e o coração chega a acelerar, ficando depois ofegante, sentindo aquele desconforto. Pode ser algo a se observar? O que pode ser? Sim, se ele tiver fator de risco, se é um sintoma que incomoda,
tem mais de 40 anos, tem histórico familiar. Então você vai juntando os problemas, né? Então se você perceber que realmente que é algo que lhe incomoda, que tem um histórico familiar, então você precisa realmente procurar um médico, que pode ser sim um sintoma de infarto, né? Principalmente quando o paciente é mulher. Mulher tem muitos sintomas atípicos de infarto. Às vezes é só uma agonia, um mal-estar no peito, às vezes não sente dor, às vezes é só um incômodo nessa região aqui do braço esquerdo e ombro. Então, é sempre interessante procurar o médico. Está incomodando? Procura, tem que né, saber doutor? o que Perfeito. Vamos a mais perguntas aqui, doutor? Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Meu nome é David Figueiredo. Eu queria saber quais alimentos devemos evitar para prevenir o infarto. A alimentação faz toda a diferença. Inclusive, o doutor estava comentando sobre isso, doutor, evitar frituras. Vamos falar um pouquinho quais os alimentos devem ser evitados. Então, como eu tinha comentado anteriormente, né? É sempre bom você ter muito cuidado com o carboidrato, que é o açúcar simples, né? A gente gosta aqui no Nordeste muito de comer farinha e cuscuz, então muita atenção com esse excesso de carboidrato. O pão branco, que é o pão francês, pão de padaria, que é muito comum na mesa do sergipano. Então tem que ter muita atenção com esse tipo de alimentação, porque é uma alimentação que aumenta o colesterol e a gente sabe que o colesterol é o principal vilão do infarto. Então, estamos na hora do cafezinho da manhã, inclusive. Qual deve ser a frequência, então, que as pessoas devem ingerir o pão, já que é um alimento tão querido por muita gente? Se for comer o pão, evitar comer o pão todo dia, porque ele sim é um carboidrato muito simples. Então, você está comendo isso todo dia, isso acaba aumentando seus triglicerídeos, acaba aumentando seu LDL, e o LDL é quem deposita na parede dos vasos e causa obstrução, causando um infarto, um AVC, uma amputação do membro inferior. Então, muito cuidado com o pão branco, com o cuscuz, a manteiga do sertão, que é aquela manteiga bem amarela, que é rica de colesterol. Então, cuscuz todo dia traz prejuízo? Traz. A gente tem aqui na equipe do Balanço Geral, muita gente gosta de cuscuz e come todo dia, né? A paixão do sergipano. Faz mal, doutor? Em excesso faz, como tudo na vida, em excesso, né? Mas eu diria que o cuscuz é um item muito importante na alimentação do nordestino. Então, não dá para tirar 100%, mas é tudo bom senso. Se você vai comer cuscuz de manhã, não come de noite, porque tem gente que come nos 2 turnos, né? Então, muito cuidado com o excesso. Então, por exemplo, se comer de manhã, à noite, tenta variar e comer uma raiz, como né? uma raiz. E as torradinhas? Tem gente que gosta de uma torradinha todo dia, né? O povo fica... pão do mesmo jeito. É pão do mesmo jeito. Não é recomendado não, né, doutor? Em excesso, não. É como eu sempre falo, né? O bom senso no consumo dos alimentos, tipo né? assim, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, tá bom? Isso, tá ótimo. Aí, tá vendo? Vamos diminuir as torradinhas, colocar aquela saladinha de fruta, né, doutor? Isso, entrar com uma salada de fruta, comer uma raiz, entendeu? Não usar muito manteiga, entendeu? Dar preferência, se for usar uma manteiga light, entendeu? Um leite com diminuição de gordura. Então tem que ter sempre um cuidado com a alimentação. É verdade. Lembrando que a obesidade é um fator de risco para o infarto, mas isso não significa que as pessoas com biotipo magro, elas não possam ter, né, doutor? Com certeza, os magros também infartam mesmo. Então, por mais que você não seja obeso, você tem que também se procurar a evitar que tenha um fenômeno cardiovascular como o infarto. Porque às vezes você é magro, mas tem o colesterol alto, mas não pratica atividade física, é fumante, é hipertenso, diabético. Então você não tem obesidade, mas tem outros problemas que também colaboram para você ter um infarto. Então o magro também tem que se cuidar. É isso aí. Respondendo aí a dúvida da Sirlene Costa, do bairro Luzia, que comentou justamente isso, que tem visto muitas pessoas com biotipo magro, né, pessoas com biotipo magro infartar. Doutor, quero agradecer a sua participação aqui, trazendo todas essas informações para a gente de maneira bem didática e agradecer a toda a equipe do Hospital Decos, esse grande parceiro do Balanço Geral Amanhã. Bom dia. Obrigado, Tamires, obrigado ao Decos e à TV Atalaia. A gente quem agradece a sua presença.